Muito bem, pessoal, terça-feira, 28 de novembro, está começando o Desperta ICL, são 7 horas da manhã, horário de Brasília, estamos ao vivo, muito obrigado pela audiência de todo mundo que já está chegando no nosso chat, por gentileza, está chegando por aí agora, deixa o seu comentário, diga de onde você está assistindo este programa, muita gente nos acompanha em várias cidades do Brasil e do mundo também, a gente tem uma audiência global, aliás, ontem batemos uma audiência incrível, tivemos 16 mil pessoas acompanhando este programa ao vivo, né, 16 mil pessoas ali no minuto, né, claro que quando o programa termina, o somatório de pessoas que passaram pelo programa é muito maior, isso sem contar a nossa imensa rede, estamos ao vivo também na Rádio Heliópolis, muito bom dia para você que nos acompanha em Heliópolis, muito obrigado pela sua companhia, nossos novos parceiros aqui, né, estou muito feliz em poder transmitir, aliás, podemos fazer algum tipo de evento em Heliópolis, alguma coisa assim, né, vamos tentar mais isso aí, ô pessoal da Rádio Heliópolis. Vamos lá? Vamos tentar fazer isso aí no ano que vem? Porque esse ano aqui já está acabando, né? Esse ano já sextou, né? Muito bom dia, muito obrigado também pela audiência, o pessoal que nos acompanha pela Rádio Brasil Atual, São Paulo e Grande São Paulo, e também pela TVT, TV aberta em São Paulo e na Grande São Paulo, e também na Bahia, pessoal que nos acompanha pela TV Quirimurê, né? TV aberta, TV Quirimurê em Salvador e Grande Salvador. Esta é a grande rede Desperta. Estamos ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, em ponto, horário de Brasília. E claro, você pode assistir a este programa e ouvir a este programa também depois nas reprises. Vocês sabem que o programa fica gravado aí pelas redes sociais. Estamos transmitindo também simultaneamente no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram e, claro, no YouTube. Então, você que nos acompanha em qualquer uma dessas redes, muito obrigado pela sua companhia diária. Nós estamos todos os dias aqui lendo as principais notícias do Brasil e do mundo, dando texto, dando contexto e sempre que possível também, quando é pertinente, né, quando tem alguma coisa pra gente falar aqui, fazendo uma crítica construtiva, sempre, né, muito elegante, muito qualificada, sem ataques pessoais, né, jamais fazemos isso aqui, ao contrário do que algumas pessoas tentam fazer parecer, porque tem gente que não gosta que a gente faça crítica de imprensa aqui, mas a gente faz crítica de imprensa porque este programa não é feito para fazer amigos, né? Se você quer fazer amigos, você pode ligar para o Teleamizade, né? Você pode baixar um aplicativo de conversa, né? Você pode ir para um bar, como diz o Roger Waters, né? Tá precisando conversar? Vai para um bar, né? Eu vou começar a passar a mensagem que o Roger Waters passou nos shows deles aqui também, né? Se você não gosta das posições políticas do Leandro, você pode ir para um bar, né? Você também pode ir para um bar e continuar ouvindo este programa também, né? Para passar raiva, tem gente que ouve o programa para passar raiva. Então, bom dia para quem tá aí para passar raiva também. Vamos passar raiva, como diz o pessoal do Medo e Delírio, né? O maior podcast deste país, né? Tá bom? Então tudo certo. Ó, quem tá chegando por aí, por gentileza, se você tiver um tempinho na sua rotina aí, eu sei que nesse horário da manhã muita gente tá correndo, tá fazendo os seus deveres, os seus afazeres, né, domésticos, ou tá no trabalho, tá chegando no trabalho, tá indo pro trabalho, tá voltando do trabalho. Muita gente está trabalhando enquanto nos ouve também. Claro, se você não tem tempo, não pode fazer isso agora, não tem problema nenhum, mas se você puder, tira um minutinho para fazer algumas coisas muito rápidas, principalmente se você nos ouve e nos acompanha pelo YouTube. Deixa o seu like no vídeo, que é importante, né? A gente já explicou várias vezes aqui. O YouTube depende de uma coisinha chamada algoritmo, né? E esse algoritmo aparentemente ele distribui mais na timeline das pessoas que o programa está online, quanto mais pessoas dão like, né? Em tese, eu não sei se isso funciona de fato, mas, né, não, ao fazer você não está com certeza prejudicando a nossa distribuição do programa. Então, por gentileza, deixa o seu like, se for possível. Assine os canais do ICL também. Este programa está ao vivo em vários canais do YouTube ao mesmo tempo, né? Estamos ao vivo no canal do ICL, estamos ao vivo no canal do Eduardo Moreira, estamos ao vivo no canal do Leandro Demore, estamos ao vivo no canal da TVT, estamos ao vivo no canal da Rede Brasil Atual. Então, seja lá qual canal você estiver acompanhando esse programa, assine o canal que você está acompanhando o programa e ative o sininho. O sininho é a maior chance, né, remotamente possível, às vezes funciona, às vezes não, muita gente reclama que não recebe os avisos do YouTube, né, e a gente não tem controle sobre isso, infelizmente, né. Agora, se você ativar o sininho, tem uma chance muito maior do YouTube avisá-lo ou avisá-la
quando estivermos online, tá bom? E por último, quem puder, por gentileza, compartilhe também este programa. Isso vale para todas as redes sociais, tá bom, gente? Se você nos acompanha pela TV aberta ou pelo rádio, pode também avisar as pessoas que você ama, né? E também o seu tio bolsominion, para que ele possa passar um pouquinho de raiva, né? Os tios bolsominion nos acompanham muito aqui também, com alguma frequência, né? Eles passam raiva, mas lá no fundinho do coração eu tenho uma esperança de que nós estamos educando as pessoas também para entender como funcionam as coisas na imprensa, aprender a ler notícia, né? Aprender a dar o contexto para as coisas, aquela coisa toda lá. Então, pode compartilhar também para o seu tio bolsominion passar um pouco de raiva, mas lá no fundinho, assim, lá, sabe lá, ele vai aprender alguma coisa. Ele não vai falar, porque não pode, né? Porque o orgulho é muito maior, né? Mas ele vai aprender alguma coisinha, né? Vai se tornar uma pessoa melhor se ele acompanhar este programa. Tá bom, gente? Então tá. Vamos lá então, que tem bastante coisa para falar no programa de hoje. Vamos lá começar com o destaque do New York Times hoje, porque é um destaque importante, né? Ontem já se falava num eventual prolongamento de alguns dias do cessar-fogo em Gaza. E o New York Times, neste momento, reportagem publicada 2 horas atrás, cravou aqui, como a gente diz na imprensa, né? O Qatar, que participou das negociações do cessar-fogo em Gaza, disse que Israel e o Hamas concordaram em estender a trégua. Tá? Essa é a manchete principal do jornal norte-americano The New York Times, lembrando sempre que é um jornal que sempre privilegia assim, a visão do que se chama convencionalmente de establishment. Né? Essa palavra ficou um pouco gasta com o Olavo de Carvalho, né? Porque as pessoas usavam isso basicamente para tudo, deturpando o conceito, né? Mas sim, existe um establishment, né? Que são as instituições, os partidos, a parte da imprensa que também fala muito, né? Que está envolvida ali. Um jornal como o New York Times, que é um jornal centenário, tem vários tentáculos e interesses, né? E compromissos e acordos, né? Com todo esse establishment, que basicamente estamos falando aqui não só do que rola na coisa pública, mas também dos interesses privados, os compromissos privados, né, das grandes empresas dos Estados Unidos e tal. Então é um jornal que sempre vai ter uma visão que você tem que ler o New York Times, né? Tem reportagens incríveis, tem jornalistas maravilhosos, tudo. Como eu sempre falo da imprensa aqui, né? Muita gente perde muitas vezes o fio da meada, né? Nas conversas aqui. Ah, você fica sentando pau no Estadão, né? Na última semana foi a vez do Estadão, né? Sim, e quando tem reportagem boa também a gente mostra aqui e elogia, né? Eu não tenho compromisso com nenhuma dessas empresas. Aliás, conselho para os colegas jornalistas, né? Para vocês lembrarem todos os dias. Vocês são assalariados, vocês não são sócios das empresas, tá? Jornalistas do Estadão, vocês não são sócios do Estadão, tá bom? E a direção do Estadão não vai pensar 2 vezes se tiver que dar um pé na sua bunda para cortar custos, tá bom? Então não compra muito compromisso, assim, né? Faz teu trabalho ali de maneira honesta, tranquila, tem repórteres excelentes, mas assim, se jogar na granada por causa do dono do jornal, por causa do seu chefe, por causa do editor, não costuma dar bom, tá? Eu tenho alguma experiência com isso, sei exatamente como é que as coisas funcionam, sei exatamente os caminhos que as coisas tomam também depois que você sai do veículo onde você trabalha, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o caso, né? Não vou cometer inconfidências, né? Mas todos os compromissos que vocês acham que as pessoas têm com vocês nas redações, eles se dissolvem no ar em questão de horas depois que vocês saem dos lugares onde vocês estão trabalhando, tá bom? Então pensem nisso na hora de ficar se atirando em granada. Eu já fiz muito isso, me arrependi muito, inclusive, né? Muito, muito, severamente, né? Aprendi, né? Espero que eu tenha aprendido. Então, lembrando, o New York Times tem essa visão, né? É uma visão que sempre vai privilegiar, né? Eu acho até que nesse caso, nos últimos dias, eles têm feito uma cobertura mais equilibrada, mas sempre vai privilegiar o olhar das superpotências. Quem é a superpotência envolvida neste conflito? Israel, né? O governo israelense. Benjamin Netanyahu, né? Aliados de primeira hora dos Estados Unidos. Então, dificilmente você vai ver o New York Times tomar uma posição muito diferente disso. No entanto, essa informação é uma informação bastante objetiva, né? O cessar-fogo deve continuar por mais alguns dias. O jornal não dá detalhes aqui, né? De quanto tempo, né? É uma notícia, como se chama na imprensa, uma notícia flash.
né? Então vocês veem aqui, ó, a manchete e aqui está a notícia. Tem mais alguma coisa em relação a isso? Não necessariamente, né? É pouca coisa. Então, aqui, ó. O governo de Israel não comentou, por enquanto, essa notícia que o New York Times está dando, né? Dentro do acordo inicial, que foi mediado pelo Catar, estão considerando, então, uma trégua um pouco mais longa e continua o intercâmbio entre reféns, né? Aí você vê, assim, né, no uso das palavras, como as pessoas que foram sequestradas pelo Hamas, abduzidas lá pelo Hamas, são chamadas de reféns pela imprensa, inclusive a imprensa brasileira, e as pessoas que foram sequestradas também, abduzidas pelo exército de Israel, porque o exército de Israel vai lá na casa da pessoa, pega a pessoa, enfia num carro e leva a pessoa embora e some com a pessoa, enfia numa prisão, né? Isso não há diferença entre uma coisa e outra. Aliás, eventualmente, muitas vezes, pode ser pior quando é feita por um poder constituído e por um Estado constituído como é o Estado de Israel, né? A gente já vai ver o perfil das pessoas que estão presas em Israel aqui, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Então, possivelmente haverá mais troca de reféns de ambos os lados nas próximas horas. Bom, falando então aqui sobre isso, vamos ver o perfil das pessoas. Olha aqui, ó. O Jeff Nascimento, que é um jornalista, né, que é muito atuante lá no Twitter, publicou isso aqui, ó. Informações fornecidas por Israel sobre os palestinos libertados durante o cessar-fogo. Dados das 74 pessoas, todas marcadas como terroristas pelo governo de Israel. Então, nessa troca de prisioneiros que houve nos últimos dias, Israel libertou 74 palestinos, tá? Todos eles, segundo Israel, são terroristas. Vamos lá ver o perfil das pessoas, para a gente ter uma ideia de quem vai preso em Israel. 41 pessoas das 74 são menores de idade, tá? Então, mais da metade das pessoas que foram libertadas por Israel neste momento do cessar-fogo são menores de idade, têm menos de 18 anos. Em 13 delas, a detenção durou mais de um ano. 6 detidos por Israel, foram detidos única e exclusivamente pelo terrível crime de arremessar pedras, né? Todos eles menores de 18 anos. Então, 6 menores detidos por Israel por arremessar pedras. Esse crime terrível, né? Super perigosíssimo, né? Nesses casos, o tempo de detenção variou de 20 a 522 dias. Sim, houve uma pessoa presa em Israel por 522 dias, né? Grosso modo, 1 ano e meio por arremessar pedras. 49 indicados apenas como presos, talvez indicando a detenção sem acusação. Um dos casos, a detenção durou 892 dias sem que fosse apresentada acusação formal contra essa pessoa e agora ela foi magicamente libertada, né? 11 detidos pelo genérico ameaçar áreas de segurança, todos menores de 18 anos. Todas essas prisões aconteceram em 2023. Essas informações são informações de quem? De quem? Do Che Guevara? Não. Do Mao Tse Tung? Não. Do Marighella? Não. São informações oficiais do exército israelense. Tá bom? Então, esse é o perfil das pessoas que Israel vai lá, pega no meio da rua, entra nas casas e vamos lá, para vocês lembrarem uma coisa. Muitas dessas pessoas, elas não são presas em território israelense. Elas são presas, por exemplo, na Cisjordânia, que não é território israelense. Então é uma potência estrangeira invadindo um território que não é seu, pegando pessoas e levando para dentro do seu território. Antigamente, quando se fazia cobertura desse tipo de coisa na imprensa, chamava-se isso de sequestro, né? Sequestro. Várias potências já fizeram isso ao longo da história, fazem com alguma frequência ainda, né? Os Estados Unidos já fizeram, a França, a Grã-Bretanha, várias potências. Vão lá, colocam os seus agentes para investigar onde está a pessoa e fazem o que eles chamam de abdução, né? De fato, abdução. A pessoa vai lá, os Estados Unidos vai lá e pega a pessoa num país estrangeiro e leva a pessoa para o seu próprio território. Ou, no caso dos Estados Unidos, até uns anos atrás, né?
para Guantánamo, que era a prisão dos Estados Unidos em Cuba, num território dominado pelos Estados Unidos, né? Então, o nome disso, oficial, vamos dar um nome a esse negócio aqui? Qual o nome quando uma potência estrangeira invade um território que não é... Vocês imaginam hoje o Brasil invade o Paraguai, Paraguai, né? Não, a Cisjordânia não é um estado constituído, nunca conseguiu se constituir como um estado, né? Mas vá lá, tem uma autoridade nacional, tem um governo, tem uma organização social, política, econômica, tem um parlamento, enfim, né? Tem ali tudo que faz parecer que é um estado, de fato, né? Aí o Brasil vai lá e invade um território desses, pega cidadãos daquele território e traz para o Brasil e coloca em penitenciárias no Brasil. Como é que é o nome disso para vocês? Para mim, o nome disso é sequestro. Para mim, o nome disso é sequestro. Então, acho que a gente tem que começar a usar as palavras certas para esses casos aqui também, né? Olha, uma matéria publicada lá no UOL, chamadas matérias de fundo, né? Matérias para compreensão um pouco melhor das coisas, então eu sugiro que vocês leiam, está na capa do UOL. Órfãos, bebês prematuros e jovens deprimidos. Os efeitos da guerra em Gaza. Ao menos 6.000 crianças morreram desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Muitas das que sobrevivem ficam órfãs, são acometidas por doenças e têm de lidar com sequelas causadas pelos bombardeios. Aqui então tem um levantamento feito pela organização Save the Children, né, sobre o que vai acontecer em Gaza depois que as luzes da imprensa se apagarem e a vida fatalmente continuará em Gaza, né? Essa é a grande questão. E aí temos um rastro de 6.000 crianças mortas. Gente, 6.000 crianças. Crianças. Sobre as quais não pode-se nem fazer acusação leviana, falaciosa, mentirosa, feita por picaretas, que nós já ouvimos, inclusive, aqui em vídeos que eu coloquei neste programa, de que não há inocentes em Gaza. Vocês já ouviram essa frase? Essa frase circulou muito por aí nos últimos dias, né? Não há inocentes em Gaza, porque ou você é do Hamas ou você apoia o Hamas. Eu gostaria que essas pessoas me explicassem como as 6.000 crianças assassinadas pelo governo Netanyahu apoiaram o Hamas. Como uma criança de 6 anos, de 4 anos, como um bebê em uma incubadora, uma criança de 2 anos, ela apoia o Hamas e ela não é um inocente, né? Seria muito bom ver o malabarismo das pessoas para poder explicar isso. E claro, como eu já falei aqui no programa, eu nunca mostrei essas imagens, não vou mostrar, mas eu infelizmente já vi as imagens. Eu acho importante que as pessoas vejam, tá? Elas estão circulando pelas redes sociais, no Instagram principalmente, as sequelas de guerra nessas crianças, físicas. Quando a gente fala em feridos em Gaza, a gente imagina, na nossa realidade, um ferimento leve, porque o nosso dia a dia no Brasil, mesmo com a violência urbana que a gente tem, que é muito complicada, é lógico, mas quando a gente fala em ferido no Brasil, se você ouviu de um amigo seu hoje que ele teve um acidente, por exemplo, ficou ferido, né, um acidente doméstico e tal, a gente nunca pensa num ferimento muito, muito grave. Vejam as imagens que circulam de Gaza com os feridos em Gaza. Vocês vão entender o que é um ferido depois de um intenso ataque aéreo com o poder militar que o exército israelense tem e com o tipo de bomba que eles jogaram em Gaza. Não é bombinha, gente. Não é pouca coisa, não. Tá? Então vejam a quantidade de sequelas que essa sociedade vai ter no pós-guerra, né? Nem sabemos ainda como vai ser o pós-guerra. Ainda há uma expectativa de que Israel vá anexar parte de Gaza. Então o que era um território minúsculo para 2.200.000 pessoas ficará um território ainda menor. Olha, ontem eu publiquei lá no islnoticias.com.br, eu não sei se vocês assistiram o Fantástico no domingo. O Fantástico trouxe uma entrevista com um cidadão chamado Mossab Hassan Youssef, né? Esse cidadão, ele é um filho de um dos fundadores do Hamas e ele vem viajando pelo mundo para conquistar a audiência da extrema-direita
que apoia o regime Netanyahu, né? Ele é aquele billboard, como os norte-americanos chamam, né? Ele é o cartaz perfeito, ele é o propagandista perfeito numa situação como essa. Por quê? Porque ele é palestino e não só ele é palestino. Ele é filho de um fundador do Hamas e ele é, como os americanos, os norte-americanos chamam também, um turncoat, um vira-casacas, né? Ele saiu do Hamas e foi espião para o governo israelense durante vários anos, tá? Então esse é o perfil desse cara. Estaria tudo bem se ele contasse as suas experiências, como é o Hamas e tal, e aqui não vai uma defesa minha em relação ao Hamas. As pessoas confundem as coisas, muita gente confunde de propósito, tá bom? Sempre falo, né? Vocês acham que a gente é bobo aqui e tá dormindo, né? Então, vocês podem continuar tentando confundir de propósito as coisas aí, né? E se você defende os palestinos, você apoia o Hamas, né? Só otário vai acreditar no que você está falando, mas tudo bem, né? Tem bastante otário no mundo. O mercado de otários é vasto no mundo, então você pode continuar enganando as pessoas aí, não tem problema nenhum, né? Aqui, né, nós e a nossa audiência, a gente acorda cedo todos os dias, né? Estamos despertos todos os dias aqui para não cair nessas bobagens que vocês andam falando por aí. Muito bem. Esse cara foi convidado para vir ao Brasil e está sendo ciceroneado no Brasil aí por uma organização chamada Stand With Us. Essa Stand With Us é uma organização que se vende como uma organização de educação para a paz, tá bom? Então esse é o contexto. Os caras trazem para o Brasil este cara que é o chamado filho do Hamas, como ele se identifica e é identificado, né? Ele é trazido pela Stand With Us e a Stand With Us consegue colocar ele em vários programas na televisão brasileira, né? É CNN, é Globo News, domingo o cara tava no Fantástico, deu aquelas entrevistas pomposas, sentada num sofazinho, à meia luz, super, né, produzida e tal. Seria ótimo se esse cidadão fosse um cara que lutasse pela paz. A Stand With Us, essa organização fundada nos Estados Unidos, que tem um capítulo no Brasil, né, que vem operando na imprensa muito fortemente, vem assim, tá infiltrada na imprensa, né, descaradamente ou não, tá toda hora dando entrevista. A prova máxima agora que trouxe esse cara para o Brasil, o cara apareceu em todos os canais de televisão, com um espaço absurdo, sem ser contestado. Seria ótimo se ele contasse como foi terrível a experiência dele com o Hamas, como é o Hamas e tal, contasse a versão dele, afinal de contas é a versão dele. Ah, mas ele viu de dentro, ele era um cara do Hamas. Bom, várias outras pessoas que viram de dentro contam outras coisas. Várias pessoas que moram em Gaza contam outras coisas. De novo, aqui não é uma defesa do Hamas. Toda vez que a gente coloca muito o Hamas em evidência, a gente polui o debate. A gente polui a causa palestina, inclusive, né? Agora, esse cara vem para o Brasil para lutar pela paz? Será que ele veio para o Brasil para lutar pela paz? Em tour pelo Brasil, filho do Hamas chama a Palestina de grande mentira. Mossab Hassan Youssef também justifica morticínio de crianças em Gaza. Acabei de falar 6 mil crianças mortas. 6 mil crianças mortas. Justificativa dele: não temos outra opção. Essa é a única opção. Para combater o Hamas, é triste, mas é a única opção. Então, a ONG, que se diz que faz uma educação pela paz, traz esse cara ao Brasil, fez um evento gigantesco na Hebraica, em São Paulo. Esse cara ficou falando lá por 1 hora e foi aplaudido em cena aberta quando disse que a Palestina não existe. Eu fiz questão de procurar outros vídeos dele e vou dizer o seguinte para vocês, foi bem fácil, tá? Bem fácil. Eu pensei, deixa eu ver aqui, eu sou uma pessoa curiosa, vocês sabem disso, né? Quando eu vi esse cara vindo pro Brasil, pelas mãos da Stand With Us, já fiquei com os 2 pés atrás, né? Porque eu sei que música que toca ali. Primeira coisa. Que tá sempre jogando água no moinho da extrema-direita, né? Segunda coisa importante. Vamos pesquisar quem é a pessoa. É o básico, é o mínimo. Tá todo mundo dando asa para esse cara. Vocês sabem quem ele é? O que ele pensa? Sobre o que ele fala? Como ele se posiciona? Quais são as ideias dele? É um pacifista? Estamos falando do novo Mahatma Gandhi? Que está viajando pelo Brasil? Defendendo a paz entre muçulmanos, entre árabes e judeus? É isso? E cristãos e todo mundo? Né? Tocando John Lennon? É esse perfil desse cara? Ou não? Foi bem fácil achar, viu, gente? No YouTube tem várias entrevistas com ele, várias.
A Hebraica de São Paulo e a Stand With Us não podem nem alegar remotamente que não sabiam que esse cara ia falar o que falou na Hebraica. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai mostrar agora 4 vídeos. O primeiro é um trecho da palestra desse cidadão na Hebraica, que aconteceu, se eu não me engano, na sexta ou no sábado. Ato contínuo são 3 pequenos clipes de entrevistas, tá legendado, tá bom? Tá legendado em português, que esse mesmo cidadão deu em um podcast nos Estados Unidos 3 meses atrás. A gente vai assistir e depois a gente para respirar um pouco e vamos ver se esse é um cara que veio para o Brasil para fazer uma educação para a paz. Vamos lá, Jimmy, coloca pra gente. Everyone is projecting something onto what's so-called Palestinian cause. While there is no such a thing as Palestine, this is the biggest lie. But people need a cause. They need a God. And if there is no such a thing, they don't exist. What we see in the Middle East, this whole chaos, bloodshed, is not coincidental. We are paying the price for our cowardice because we cannot stand and we cannot stay truthful for one moment that we are swayed by the forces of society. If a majority of the people say Palestine, everybody starts saying Palestine, not knowing what they are saying. You ask them, what is Palestine? And they don't know how to answer. Then everybody swear by the name of God. You tell them, what is God? And nobody knows how to say it. I don't want even to think about a Palestinian state. I don't care for a Palestinian state. We have 22 Arab states and all of them are garbage. I don't want another Arab state in that region. It's enough. The people want to label me. They want to label Israel. They want to label the CIA, all the people. It's not only Israel in this war. It's the US government, the mighty of the US government, the nuclear power, the superpower of the world is in this war. And do you think they don't know better? Because we all know that there is no way around it this time. We have to eradicate Hamas. So think that this is extreme. Think whatever you want to think. We are at war and war ugly. And at war, people die. It's as simple as that. Okay, you know, children are dying and it's devastating to see such pictures. But we have to eradicate this Islamist group. We have no other choice. E aí? O que acharam? Eu não sei nem se eu preciso falar alguma coisa, né? Esse é o cara trazido para o Brasil por uma ONG que se diz que presta serviços de educação para a paz. Isso está no site oficial da Stand With Us, não sou eu que estou falando, tá bom? Tá lá no site deles. Trazido para fazer uma conferência na Hebraica em São Paulo, lotada, aplaudido em cena aberta quando fala que não existe nada como Palestina. E aí eu fiz uma busca rápida no YouTube. Gente, há dezenas de falas dele no YouTube. Dezenas. Não são, nenhuma delas é muito melhor do que isso aí não, tá? Deve ter coisa pior, inclusive, que eu não consegui nem procurar tudo. Assisti algumas entrevistas, mas não consegui assistir a todas. E aí eu me pergunto, vamos lá, pra gente encerrar esse assunto. Quando o Hassan Rabi, palestino, nascido em Gaza, que mora no Brasil desde 2014, tinha ido para Gaza um mês e meio atrás para o casamento da irmã. Levou a esposa brasileira e as 2 filhas. Chegou lá, começaram os bombardeios em Gaza. Casamento
aniquilado, não teve festa, vários convidados morreram. Ficou preso em Gaza por 1 mês e meio até conseguir sair. Preso pelo exército de Israel, que não abria a fronteira. Quando o Hassan finalmente chega no Brasil, começa a se espalhar pela imprensa de modo muito curioso, e eu aqui, ó, duvido que a imprensa foi fazer investigação em cima da vida do Hassan. Duvido. Eu aposto e também vamos dizer o seguinte, eu aposto e sei que já tinha um dossiezinho pronto do Hassan Rabi, que foi mandado para a imprensa comercial brasileira quando ele chegou no Brasil. Com 3 posts dele antigos no Facebook, que tinha meia dúzia de like, né? Posts agressivos, sim, contra Israel, e já falei sobre isso aqui, é muito fácil para mim, sentado aqui com a minha bunda na minha cadeira aqui, confortável, ser pacifista, que eu sou pacifista, né? Agora, eu entendo a raiva do Hassan Rabi quando ele postou o que ele postou. Chegou no Brasil, várias redes de televisão foram fazer entrevista com o Hassan Rabi, que foi entrevistado pela Heloísa Vilela, aliás, né, quando estava indo no Egito. Várias redes foram fazer entrevista com o Hassan Rabi na base aérea, em Brasília, porque eu estava lá e eu vi os colegas entrevistando o Hassan. Tava todas as redes lá, todas. Tinha uns 40 jornalistas no dia lá. Sabe aquelas imagens que vocês veem, que tem um monte de jornalistas, assim, com câmera, com microfone, tava assim aquele dia. Fizeram entrevistas coletivas, depois fizeram entrevistas individuais com o Hassan e com outros refugiados. Várias redes de televisão derrubaram as entrevistas, não passaram as entrevistas. Por quê? Porque começou a correr o boato, né? Jornalista é raça às vezes, que é difícil, né? Começou a correr o boato que o Hassan Rabi era porta-voz do Hamas. E aí derrubaram as entrevistas com o Hassan Rabi. Ou seja, a imprensa fez uma diligência, né? Ela foi atrás e falou, não, nós entrevistamos o Hassan, mas a gente não vai passar isso aqui no Jornal Nacional, não, tá? Não vamos passar a entrevista com o Hassan, porque há suspeitas aí que o Hassan fez, né? Tem uns posts dele que são muito agressivos contra Israel, então a gente não vai passar a entrevista dele. E por que estão passando a entrevista desse cara em tudo que é lugar? Vocês perderam o senso do ridículo. Esse cara é entrevistado pelo Fantástico sem que ninguém do Fantástico procure o nome dele no YouTube. Gente, isso não é nem investigação, tá? Isso aí, a minha avó, se tivesse viva, poderia ir no YouTube e procurar o nome dele. Isso é o mínimo do mínimo. Esse cara é entrevistado na CNN, no Fantástico, não sei o quê. Vem cá. Nenhum produtor, nenhum repórter, ninguém vai lá procurar para saber quem é o cara, qual o histórico dele. Vocês pegam o currículo dele pronto, possivelmente enviado pela Stand With Us para vocês. É assim, é. Olha, eu vou começar a mandar gente que eu gosto lá no Fantástico. Tá mole, né? Para qual e-mail que eu mando sugestão para vocês entrevistarem gente? Porque pelo visto qualquer groselha que a gente mandar lá, vocês vão botar no ar sem investigar. Ou não. Ou não. Ou isso é feito de modo consciente? Ou alguém da produção do Fantástico, da produção da CNN, fez a mesma coisa que eu fiz, que até a minha avó faria, que é no YouTube botar o nome do cara, que é o mínimo, é o básico. E viu o que eu vi também e decidiu fechar um olho e abrir o outro e olhar para o lado. Ou das duas uma, né, gente? Ou vocês não estão fazendo o básico, o mínimo, saber com quem vocês estão falando. Poderia entrevistar esse cidadão aqui, o Mossab Youssef, no Fantástico? É claro que sim. É lógico. Aliás, eu gostaria de entrevistá-lo também. Eu também gostaria de entrevistá-lo. Será que seria possível? Será que ele está no Brasil ainda? Mas aí eu vou fazer as perguntas em cima dessas coisas que ele vem falando. O senhor falou que todos os estados árabes que tem no mundo são lixo. Explique. O que ele falou, a gente acabou de ver. O senhor falou que 6 mil crianças mortas é um efeito colateral e que tem que ser assim mesmo porque é a única opção para erradicar o Hamas. Spoiler, não vai erradicar Hamas nenhum, tá? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não porque eu quero ou deixo de querer. Não vai acontecer. Não vai erradicar tráfico, não vai erradicar PCC, não vai erradicar milícia, não vai erradicar Cosa Nostra, não vai erradicar Sacra Coronunita, Ndrangheta, Camorra, Union Corse, não vai Yakuza, máfia nigeriana. Não vai erradicar, gente. Não vai erradicar. Isso não existe. Isso é falso, é uma falácia.
É uma desculpa usada para fazer guerra. E esse senhor que veio para o Brasil é um propagandista da guerra, trazido por uma ONG que se diz defensora da paz. Ora, façam-me o favor. E os jornalistas também façam-me o favor, né? No melhor dos casos, nesse caso, vocês passaram por incompetentes. Porque não conseguiram dar um Google para tentar entender quem é o cara. Pode entrevistar o cara? Pode. Confronte ele com as opiniões dele. Essas opiniões são as opiniões dele. O senhor disse que não existe Palestina. Como assim não existe Palestina? Mas o senhor está aqui para fazer o quê? Um diálogo pela paz? Ou qual a sua posição? O senhor disse que, infelizmente, a única opção é, de modo deliberado, assassinar crianças em Gaza. Como assim? O senhor acha que não tem outra opção? Não há outra opção possível? Esse é o único modo de fazer isso? O senhor chamou os Estados Árabes, os 22 Estados Árabes, de lixo. Lixo. Alguém perguntou isso para ele nas entrevistas, gente? Está a um clique de mão no YouTube. É uma vergonha, né? Quem quiser ler, tá lá no iclnoticias.com.br, tá bom? Lá para a Folha de São Paulo, palestinos em Gaza dizem ter voltado à idade da pedra, enfrentando fome e doenças. Claro, né? Foi tudo obliterado por Israel. Vamos lá para São Paulo. Trens circulam em trecho reduzido e metrô amanhece fechado em dia de greve. Uma grande mobilização hoje em São Paulo. O transporte público está bastante comprometido hoje por conta da greve, então você já sabe, né? Se tiver que sair de casa hoje, presta atenção como é que você vai fazer as coisas, né? Se puder ficar em casa também, eventualmente, porque realmente não vai ser fácil circular por São Paulo hoje. Passageiros encontraram os acessos fechados na estação Itaquera, na zona leste da capital, na madrugada desta terça-feira, após o início da terceira greve atingir os transportes este ano. Por volta das 4h20, quem tentava embarcar nas linhas vermelha 3 do metrô ou na 11 Coral do trem não conseguiu subir as escadas que levam às catracas. Às 4h30, o acesso para os trens abriu. A circulação na linha 11 Coral está limitada ao trecho entre Guaianazes e Estação da Luz. Greve ignora a justiça e promete parar São Paulo pela terceira vez no ano. Sindicatos pedem o fim do projeto de privatização da gestão Tarcísio. O governo estadual diz que paralisação é política. Não, a paralisação é o quê? O que a paralisação é? O que uma greve é, Tarcísio? Ô, meu Deus, tá difícil hoje, né? Ô, governador, o senhor entrou na política ontem, né? Literalmente, né? A greve é o quê? O que é uma greve, se não é política? É o quê? É científica. É interestelar. É o quê? É matemática. Ora, a origem da greve é política, ô Tarcísio. Privatização também é política, viu, Tarcísio? Privatização também é política. É uma escolha política, ideológica. Não é uma escolha técnica. Não é, aliás, a gente vai mostrar que não é. Claro que a greve é política. Hein? Olha aqui, ó. Ontem o UOL mostrou uma matéria super importante da repórter Juliana Sayuri, mostrando que dos 7 bilhões arrecadados em 2022 com o bilhete único em São Paulo, 7 bi, a imensa maioria foi parar nas mãos das empresas privadas que fazem o transporte em São Paulo. Só que tem um detalhe importante. A CPTM e os trens metropolitanos em São Paulo também, o metrô público, a parte pública do transporte de São Paulo, transporta o dobro de passageiros, o dobro, tá? O transporte público em São Paulo transporta o dobro de passageiros em relação à iniciativa privada em São Paulo. No entanto, a iniciativa privada, as empresas privadas, ganharam 4 vezes mais dinheiro do que as públicas. Sempre se fala que sucatear é um projeto para vender. Isso é um mantra, no mundo todo, aliás. Você pega um serviço público, vai deixando ele pior, 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 pior. As pessoas vão percebendo a piora, não entendem a maquinação política que está por trás e as pessoas começam a reclamar que aquilo não funciona. E aí você, gestor público, que piorou o serviço público de propósito, você aparece com a solução milagrosa. Vamos vender, vamos privatizar. Privatiza que melhora, tá bom? Ontem o UOL provou isso por A mais B com documentos oficiais em relação ao transporte público em São Paulo.
O transporte público em São Paulo, que transporta o dobro de pessoas do privado, recebeu 1/4 do dinheiro do bilhete único. Hoje, o UOL traz mais uma reportagem dessa série da Juliana Sayuri. Via Mobilidade, que é a empresa privada que opera em São Paulo, pegou mais de 30 trens emprestados da CPTM, que é pública, mas não devolveu. É um escárnio. Um escárnio. É o privatizado público. É o privatizado público. Os caras vão lá, privatizam o serviço, né? Vamos privatizar esse serviço de táxi aqui. Privatizar aqui. Tudo nosso agora. Aí tem um serviço público de táxi. Ô, governo do estado de São Paulo, empresta 30 táxi pra mim aí. Pra eu rodar no meu privado. É até assim. É isso. E mesmo assim, o transporte privado de São Paulo dá mais problemas que o público. Mesmo, apesar de tudo. Mas não, as pessoas não podem fazer greve. A greve é política. Tá lá no UOL de hoje, né? Para quem quiser ler. Desde que assumiu as operações das linhas 8 e 9 do trem metropolitano de São Paulo, em janeiro de 2022, a Via Mobilidade usa mais de 30 trens emprestados pela CPTM. Trens públicos. Os caras assumiram o negócio privado. Problema seu. Problema seu. Alguém obrigou, alguém coagiu a Via Mobilidade a existir, a entrar na licitação, a comprar a porcaria da linha? Não. Então opera, problema seu. Não, problema nosso. Problema nosso. Tá faltando trem aqui, pega da CPTM. É brincadeira. É sério, é um negócio inacreditável. Se alguém publicasse isso aqui sem documentos, que o UOL está publicando, os documentos todos, a gente ia ler e falar, não, isso aqui não é. Isso aqui alguém está inventando esse negócio. É digno de alguém inventar um negócio desses. É tão descarado, eu sempre falo, eu tenho saudade da hipocrisia na política, né? Quando as instituições, as empresas, os políticos ainda faziam questão de parecer honestos, né? Mesmo que muitos não fossem. Ai, não é mole, né? Bom, tá aqui, ó, tá todas as tabelas, os trens aqui, ó. Os trens que foram emprestados, o mês que foi emprestado, quantos trens foram liberados, quantos foram devolvidos, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, tá bom? Isso aqui é documento oficial, de novo. Vamos lá para os camaradas do DCM, Diário do Centro do Mundo, Alcolumbre, agenda sabatina de Dino no Senado. A sabatina do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, indicado por Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, está agendada para 13 de dezembro. 13? Coincidência. A confirmação foi dada por Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por meio de nota oficial. Segundo o informe, a sessão ocorrerá durante a reunião ordinária do órgão, sendo o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, o relator do processo. A indicação de Lula para o STF enfrenta a resistência da ala bolsonarista do Senado Federal, como se fosse grande novidade, né? Então tá marcada aí a sabatina do Dino, Flávio Dino, para o dia 13 de dezembro, então deve ser confirmado, Flávio Dino, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal ainda este ano. Senado e governo prevêem aprovação sem sustos de Dino ao STF e Gonê à PGR após costura de Lula. Então, muita gente ontem estava falando, né? Pô, será que vai ser fácil a vida do Dino na sabatina e tal? Bom, preparem-se para o show de horrores da sabatina, né? Vai ter lá Flávio Bolsonaro, sei lá o quê, vai ter essa gente toda lá, né? Vai ter dama do tráfico, viu? Parabéns, Estadão. Parabéns, Estadão. Vai ter dama do tráfico, né? Um factoide enfiado lá, né? Jogando água no moinho da extrema-direita, né? Com a inconsequência da reportagem que foi publicada. Obviamente isso aí vai ser pautado. É lógico. Agora, o Flávio Dino já se mostrou um excelente orador, um cara muito bom de discurso lógico, né? Não perde o fio, um cara de respostas prontas. Vai ser bom de assistir a sabatina, né? Sabatina que, aliás, a gente vai transmitir aqui no ICL, né? O sinal da TV Senado é aberto, né? Então preparem-se porque a gente vai repercutir aqui também, claro, né?
STF mantém multa de R$20 mil a Bolsonaro por reunião com embaixadores. A segunda turma do STF rejeitou por unanimidade 2 recursos contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que aplicou multa de R$20 mil ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada nas eleições do ano passado. O recurso havia sido manejado pelo próprio Bolsonaro pela sua legenda, o Partido Liberal, o PL, e rejeitado inicialmente pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso. O julgamento se refere ao encontro organizado no Palácio da Alvorada pelo ex-chefe do Executivo Federal com embaixadores para falar sobre o sistema eleitoral brasileiro, a tal famosa live lá dos embaixadores, né? Live pela qual, aliás, o Bolsonaro está inelegível. Então, junto com a decisão de inelegibilidade do Bolsonaro, havia a multa que tinha sido aplicada pelo TSE ao Bolsonaro de R$20 mil. O Bolsonaro recorreu ao STF e, por unanimidade, a turma desconheceu o seu recurso. Portanto, paga a multa aí, Bolsonaro. Olha, gente, ontem saiu no portal Metrópolis um áudio que foi gravado em uma reunião em 2019 com o deputado André Janones. O Janones, ele estava conversando, supostamente com assessores ou amigos, isso não fica claro, né? Não está claro quem participou da reunião, mas nessa reunião o Janones conversa com essas pessoas e fala que ele contraiu muitas dívidas quando tentou participar de uma campanha para a prefeitura e que esperava que os seus assessores, que seriam nomeados por ele, Janones, os que fossem ganhar salários mais altos, ajudassem ele, Janones, a pagar dívidas de campanha. Resumo, esse é o áudio que saiu ontem. Ato contínuo, claro, a gente olha isso e fala, o nome disso é rachadinha, né? Inevitável, né? Inevitável. Não vamos aqui dourar a pílula e nem fazer rodeios, tá bom? Vamos direto ao assunto. Você ouve esse áudio, e você fala, o nome disso aqui é rachadinha. Muito bem, ontem isso aí causou uma turbulência nas redes sociais, né? E ontem nós falamos com o Janones com exclusividade no ICL Notícias, segunda edição. Fizemos uma entrevista ontem, eu, Gabriela Varela e Chico Pinheiro com o Janones. Sugiro que vocês assistam a entrevista na íntegra. Ela está no YouTube. Tá lá gravadinha, bonitinha, tá bom? Acusado de rachadinha, Janones diz que não recebeu dinheiro de assessores. Notícia publicada pelo ICL Notícias, mas ele confirma várias coisas lá. O áudio é verdadeiro, o que ele falou é verdadeiro, ele se explica, né? Dá lá as suas explicações. Nós fizemos as perguntas que julgamos necessárias, terminou a entrevista ontem, até fiquei me perguntando se ficou alguma coisa de fora, eu acho que não. Eu acho que nós perguntamos tudo, perguntamos se ele vai abrir as contas bancárias dele, ele falou que sim, perguntamos inclusive se ele tem contas no exterior, se ele tem empresa no exterior, se ele pediu outras vezes, se essa transferência de dinheiro chegou a ser concretizada, se as pessoas de fato pagaram contas dele ou não, tá tudo perguntado lá, para entender exatamente que caminho, que dimensão essa história toma, né? Perguntamos se ele acha que vai ter novos áudios, se vai aparecer no futuro contas pagas por assessores, como no caso do Flávio Bolsonaro, que teve escola da filha paga pelo Queiroz num caixa eletrônico, foi filmado pelo caixa eletrônico, inclusive, né? Ou seja, com o salário de funcionários pagando despesas pessoais, privadas do senador, aí isso dá-se o nome de rachadinha. O STF já decidiu que o crime de rachadinha, que não existe no Código Penal brasileiro, claro, é o crime de peculato, tá? Então havia uma dúvida ontem, eu até falei isso no ar durante a entrevista. Olha, Janones, havia uma dúvida até uns anos atrás sobre o que era rachadinha de fato. Por quê? E isso é muito importante, atenção. Se rachadinha fosse considerado corrupção ativa ou passiva, esse áudio do Janones já seria suficiente, no mínimo, para investigá-lo. No mínimo. Por quê? Porque nos crimes de corrupção ativa e passiva, há ali uma descrição bastante detalhada do que é o crime, e ela não dá margem para dúvidas de que corrupção ativa e passiva comporta você prometer ou aceitar promessa de vantagem. Então, por exemplo, se você é um político e tem ali do outro lado um empresário, e vocês em uma conversa são grampeados, e na conversa há a evidente troca de favores, em troca de dinheiro, de obra, de apoio, tal, não sei o quê, mesmo que isso não se concretize,
Então vamos lá, prefeito, o senhor aprova a minha construtora para fazer a praça da cidade e eu vou dar um jeito de quitar a sua dívida da sua casa do IPTU que o senhor está devendo, tá bom? Mesmo que isso não se concretize, que o negócio entre a prefeitura e a empreiteira não saia e que a dívida do IPTU não seja paga, isso entra em corrupção ativa e passiva. Porque aceitar promessa ou prometer é crime, tá bom? No caso de peculato, não é assim que funciona. Peculato precisa ser comprovado, de fato, que o Janones, no caso, recebeu o dinheiro dos assessores para pagar suas despesas privadas pessoais. Se completou com isso, tá bom? Eu só fiz essa explicação ontem pra gente entender. Isso é o entendimento do STF, tá bom, gente? Não é a minha opinião, não é o que eu acho, né? Isso é o entendimento do STF. Tô aqui explicando uma coisa prática sobre em qual crime cai rachadinha. Rachadinha é peculato. E peculato não basta o cara prometer, pedir, dizer que vai fazer, isso não basta. Para corrupção passiva e ativa, sim. Para peculato, não. Tá bom? Enfim, assista a entrevista do Janones, né? Fizemos uma boa entrevista ontem, fizemos todas as perguntas que foram necessárias, o Janones deu as suas respostas, vocês assistam e tirem suas próprias conclusões, tá bom? Para quem não quiser procurar no YouTube, que às vezes é um pouco mais difícil, tá lá no iclnoticias.com.br, só clicar lá que tá na capa, é a principal manchete do site hoje de manhã. Região Metropolitana do Rio de Janeiro registra 283 chacinas policiais em 7 anos. Operações policiais na região metropolitana do Rio de Janeiro entre agosto de 2016 e julho de 2023 resultaram em 283 chacinas. O levantamento foi feito pelo Instituto Fogo Cruzado. No total, 1.137 civis morreram nessas ações. Os dados estão na plataforma Chacinas Policiais, lançadas ontem pela entidade. A gente passou a primeira parte do programa falando de Gaza. Tá aqui a nossa Gaza particular, né? Tá aqui, ó. 1.137 civis assassinados pela polícia de 2016 a 2023. 1.137. Somente na região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso não é no Brasil todo, não, viu? Se acordássemos amanhã e falássemos assim, gente, desde 2016 até hoje a polícia no Brasil matou 1.137 pessoas, já seria um escândalo. Não é no Brasil, isso é região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí toda vez que tem operação policial, que a gente vem aqui e fala do modus operandi, aparecem os defensores de chacineiro, né? No Brasil tem um monte de defensor de chacineiro, impressionante, né? Não, vocês estão acusando sem provas, tem que esperar a investigação, mas os caras estavam armados, a polícia só reagiu. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Resultado final disso tudo, sempre, ao final, sempre também a mesma coisa. Chacina cometida pela polícia, sempre a mesma coisa. A mais recente que tivemos aí, de abrangência nacional em termos de notícia, foi a do Guarujá, em São Paulo. Dezenas de pessoas mortas. Dezenas. E no fim das contas, o que temos? Investigação da Polícia Civil que aponta o quê? Que o revólver apreendido pela Polícia Militar, que foi apontado pela Polícia Militar como sendo a arma que matou o soldado da PM, que desencadeou a vingança da PM em relação a isso, não foi a arma que matou o soldado da PM. Então, por enquanto, não temos nem a arma do crime ainda. Nem a arma do crime. O que levanta outras suspeitas, inclusive. E ficamos por aqui. Vocês sabem do que eu estou falando. Levanta outras suspeitas. Suspeitas, em termos de investigação, várias suspeitas. Quem assassinou o soldado da PM? Por hora não sabemos. Né? Tem um cara que está sendo acusado de ter sido o assassino, só que a acusação dele é testemunhal. Não há nenhum indício material que diga que foi ele. Não dá coleta de pólvora na mão, não tem a arma do crime. Não tem a arma do crime, gente. Não se sabe de que cano partiu o projétil que matou o policial. Chacina da polícia cometida por vingança. Aplaudida e apoiada pelo governador Tarcísio.
aplaudida e apoiada. Elogiou a operação, falou que não havia nenhum erro na operação, quando já tinha 12 cadáveres empilhados em São Paulo, chamou a operação de técnica, né, e foi aplaudido. Congratulou a polícia por ter feito o que fez. Lá no Diário do Centro do Mundo também, homem de Milei na economia descarta a dolarização da Argentina e fechamento do BC. Sem loucuras. O Milei já está completamente macrizado, né? Toda a loucurama do Milei foi macrizada, foi macrizado já está na mão do Macri, da Patrícia Bullrich e da direita tradicional na Argentina, como não deveria deixar de ser. O cenário político na Argentina é muito diferente do cenário político do Brasil de 2018, né? O Bolsonaro se tornou incontrolável porque, além de tudo, tinha o exército pelas costas, tinha a Faria Lima, a Fiesp, os grandes empresários, o agro, elegeu mais de uma centena de deputados na Câmara, tinha maioria na Câmara, tinha folga na Câmara para aprovar suas loucuras. O Milei não tem nada disso. O exército na Argentina não existe, é insignificante, totalmente sucateado, graças a Deus. O agro não quer saber de loucura, de fechar a fronteira com o Brasil, de não vender para a China. Eles vão vender o trigo deles para quem? Vão vender para onde? Para o lobo marinho lá na Patagônia? Vai vender a soja e a carne da Argentina para quem, se não é para a China e para o Brasil, né? Então, Milei já está totalmente macrizado, né? Acabamos? Encerramos a rede? Então, ó, gente, rapidamente aqui, a gente vai encerrar a nossa rede. Muito obrigado quem nos acompanhou pela Rádio Heliópolis, pela Rádio Brasil Atual, pela TVT e também pela TV Quirimurê. Nós voltaremos amanhã, 7 horas, horário de Brasília, ao vivo, tá bom? Valeu! Muito bem, quem fica com a gente até o final aqui, vamos ver aqui o que nós temos de finalzinho. Aqui tem uma notícia aqui sobre Mauro Cid, né? Graças a Deus, Bolsonaro anda sumido do noticiário, a gente não precisa topar com o nome dele todos os dias, o que é um grande alívio, né? Psicológico para todo mundo. Lá na revista Fórum, Mauro Cid, e-mail enviado pelo FBI e a PF desmonta a versão de Vacef e Bolsonaro. O FBI enviou à Polícia Federal do Brasil uma troca de e-mails entre o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante do Bolsonaro, com a Precision Watches, a loja onde foi recomprado ilegalmente o Rolex do ex-presidente. Nas mensagens, Cid informa a empresa que deseja fazer o pagamento em espécie e é avisado que, por se tratar de uma operação acima de $10 mil, o comprador precisará assinar um documento. Cid informa então a loja no e-mail que a compra seria feita por Frederic Vacef, advogado de Bolsonaro. As informações são da coluna da Bela Megali, lá no jornal O Globo, e reproduzidas aqui pela revista Fórum. Muito bem, pessoal, então é isso por hoje, né? Estamos acabando o Desperta, terça-feira, 28 de novembro, quase 8 horas da manhã, agora vai começar o ICL Notícias, primeira edição, tá bom, gente? Então fica de olho por aí, vai ser nesse mesmo link, aliás, a gente vai ao vivo com o ICL Notícias primeira edição, depois tem a Gabriela Varela, depois tem a Débora Maganha e o André Campedelli. Então a gente tem programa aqui de manhã, das 7 horas da manhã, ao vivo, até as 11h30 da manhã, ao vivo. Depois a programação do ICL volta às 5 horas da tarde, ao vivo, e vai até às 8 horas da noite, ao vivo, tá bom? Então, sempre ligados, assine o canal, ative o sininho, deixa seu like, nós estaremos de volta amanhã, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. É isso, muito bom dia e tchau. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá. Olá, eu sou o Eduardo Moreira, sou engenheiro civil, estudei economia na Universidade da Califórnia e passei mais de 20 anos no mercado financeiro. Eu queria convidar vocês para assistir o curso sobre economia comportamental. Um curso que tem 8 aulas, com participação de todos os alunos e alunas, e vai trazer até vocês todas as explicações que a ciência hoje tem encontrado para o nosso processo de decisão. Por que a gente toma as nossas escolhas da forma como a gente toma? E como as pessoas usam isso para manipular o nosso dia a dia e lucrar com isso. Um curso fundamental para entender as engrenagens do capitalismo e dos negócios.
Vamos lá participar? O curso está 100% disponível para membros e membras da plataforma ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Eu conto com vocês nessa aula.